Olá, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Aqui o professor João, professor de filosofia, já me conhecem, né? Eu estou aqui mais uma vez para cumprir, não é nenhuma obrigação, mas ter o prazer, né, de estar com vocês nessa aula virtual, né? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, nessa aula virtual, com o intuito de acompanhá-los nos estudos, para que vocês possam, durante esse período de quarentena, de isolamento, estarem assistidos por nós, professores, e acompanhados na produção de conhecimento e na aprendizagem. Eu quero, de antemão, agradecer vocês por estarem participando conosco, ao mesmo tempo estender esse meu agradecimento aos vossos pais, pela compreensão desse momento tão difícil que nós todos estamos passando, e dizer da minha alegria em participar do corpo docente dessa escola, que desde o dia 13, quando foi decretada a quarentena, 13 de março, vem se preparando, se dedicando, para que vocês possam todos os dias serem assistidos pelos professores e em acompanhando o material didático de vocês, não perderem aulas, tá bom? Então eu quero dizer da minha alegria de estar aqui, e ao mesmo tempo já antecipadamente pedindo as minhas desculpas pela minha timidez. Eu espero que o que eu tenho falado aqui chegue claro para vocês, porque na nossa sala de aula a gente tem o quadro, a gente conversa, a gente brinca, eu vejo as reações de vocês e vou conduzindo a minha aula numa didática que possa atender o que a gente precisa, né, para que a aprendizagem aconteça e saiamos já com as nossas mentes pensando sobre aquele assunto que na nossa aula foi discorrido, ok? Outra coisa importante, nós vamos hoje, ainda estamos no livro 1, hoje nós vamos falar do capítulo 5, vocês queridos da primeira série, né? E esse capítulo 5 fala da pessoa de Sócrates, do filósofo Sócrates, né? Que é considerado o pai da filosofia, e eu já disse por que ele foi considerado o pai da filosofia, mas eu repito aqui, a gente tem, nesse início em que a filosofia surge, né, dois grupos de pensantes que vão construir os seus pensamentos ou o conhecimento pela aplicação do conhecimento sobre a realidade, tendo dois objetos, né? O cosmos, o universo, a natureza, a gente já falou isso na semana passada, e o ser humano como sendo o produtor desse conhecimento. Então, Sócrates é considerado o pai da filosofia porque ele inclui no cenário da produção de conhecimento o ser humano, ok? E ele valoriza o pensamento do ser humano. Então, esse período, que a gente chama de período socrático, também é conhecido como período antropológico, ok? Então, em algumas literaturas, vocês vão ler lá período socrático. Em outras literaturas, período antropológico. São os mesmos períodos, tá? Socrático e antropológico é o período em que a filosofia de Sócrates sobressai como sendo uma referência de produção do conhecimento a partir da aplicação do pensamento sobre a realidade. Uma das coisas que a gente precisa pensar é que Sócrates não escreveu nada sobre a sua filosofia, né? Quem escreve sobre o que Sócrates pensou e os métodos socráticos é Platão, seu discípulo mais próximo, e em Platão a gente vai ter vamos dizer, a composição escrita da filosofia socrática. Inclusive, antes de entrar praticamente aqui para falar sobre Sócrates, Platão, ele construiu um mito, e é importante dizer isso. O mito que Platão constrói é o mito da caverna, que não tem nenhuma referência com o pensamento mítico, ok? Porque Platão parte de uma realidade, e essa realidade, desculpe, pode parecer aqui uma redundância, essa realidade
ela foi uma realidade social, né? Não foi nada que nasceu no pensamento de Platão, foi uma realidade social. Então Platão usa a metáfora do mito da caverna para explicar duas coisas importantes, e daqui a pouco eu entro no Sócrates. A primeira delas é que ele vai falar que a sociedade vive sob orientação de alegorias, de figuras, né? Então ele diz que existe uma caverna, esse é o mito da caverna. Existe uma caverna em que as pessoas estão acorrentadas com o rosto voltado para uma parede. Atrás dessas pessoas acorrentadas existe um caminho. E antes desse caminho, quer dizer, paralelamente, aqui elas estão acorrentadas, aqui atrás está o caminho, e atrás do caminho, nessa sequência, tem uma grande fogueira. E todas as coisas que acontecem nesse caminho, as pessoas, os animais que passam, a luz da fogueira vai sombrear essas pessoas, esses animais ou qualquer coisa na parede. Vai projetar na parede as sombras. E as pessoas ali ficam presas, voltando os seus rostos, ou com seus rostos voltados para a parede, e lá eles veem apenas sombras da realidade que está acontecendo nas costas ou atrás delas, ok? Então ele diz que um desses prisioneiros consegue se soltar e fugir dessa caverna, e quando ele chega fora da caverna, ele fica cego, porque os seus olhos estão tão acostumados à escuridão e a ver apenas os reflexos de uma realidade que é aquela composta por pessoas e animais que passam nas suas costas, e essas pessoas e animais têm os seus corpos projetados pela luz da fogueira na parede, que quando eles saem da caverna, a luz do dia, a realidade do dia cega essa pessoa que saiu da caverna. E com o passar de 2 ou 3 dias, essa pessoa volta a enxergar normal, porque aí os seus olhos vão se adequando à luz que até então era uma luz não vista por ele dentro da caverna. E ele consegue ver as coisas tais como elas são. Vê o homem como ele é e não como sombras, como ele via na caverna. Vê um camelo como é e não como ele via na caverna. Ele vê um cavalo como o cavalo é e não como ele via na caverna. Ele fica deslumbrado com aquilo e volta para dentro da caverna e tenta alertar as pessoas que estão presas que há um mundo diferente daquele mundo vivido por eles na caverna. Essas pessoas não acreditam nele, e por não acreditarem, terem medo de sair do lugar onde estavam, elas matam esse homem que consegue fugir e retorna à caverna para falar com eles. Isso é o mito da caverna. Então a primeira realidade é que ele diz que as pessoas vivem numa caverna. Tudo aquilo que elas conseguem compreender está baseado nas sombras que são projetadas para elas. E o segundo fato é que ele usa a metáfora desse homem que consegue fugir da caverna e volta para a caverna para alertá-los que existe um mundo real, um mundo diferente. Foi assassinado por essas pessoas lá dentro. Então ele usa essa metáfora para dizer que Sócrates foi assassinado, foi envenenado, porque conseguiu enxergar as coisas tais como elas são, e quando ele consegue falar para as pessoas que viviam aprisionadas, vivendo das sombras e das referências que o mito, o pensamento mítico transmitia a elas, essas pessoas, com medo e insatisfeitas pela denúncia que Sócrates fazia através da sua filosofia, o mataram. Esse é o mito da caverna, que não tem referência com o pensamento mítico, tá bom? E a gente entende isso como uma das prerrogativas que vai fazer com que as mudanças sociais comecem a ocorrer na polis, lá na antiga Grécia. Mas nós vamos falar sobre Sócrates especificamente. Quem foi Sócrates?
Sócrates foi um moço muito pobre, que nasceu aproximadamente no século V a.C., e ele começa a disseminar essa forma que ele tem de olhar a realidade e começar a interrogar essa realidade a partir do pensamento, ok? E como é que ele ensinava às pessoas filosofia? Na verdade, ele não ensinava filosofia, porque a filosofia ainda estava na construção dos conceitos que foram mais tarde dando à filosofia um certo status, né, de produção de conhecimento racional a partir da aplicação do pensamento lógico sobre uma realidade, né, advindo de uma reflexão. E ele ensinava as pessoas a filosofar. E como é que isso acontecia? Ele ia às praças, ele andava pelas ruas, ele ia aos bosques, e lá ele pegava um determinado objeto, uma determinada realidade, e começava a fazer indagações a essa realidade. Então, a forma com a qual Sócrates ensinava veio dessa forma dialógica, né? Ele estabelecia o diálogo como um princípio básico para que o conhecimento pudesse ocorrer, ok? E a partir daí, ele tem um método muito interessante. Todas as vezes que ele era perguntado sobre determinada coisa, ele respondia essa pergunta com uma outra pergunta. E a partir dessa resposta, que na verdade era uma pergunta, ele levava as pessoas ou seus discípulos a interrogarem-se constantemente e a interrogarem a tudo aquilo que se apresentava como verdade a partir da aplicação do pensamento pela reflexão à realidade que se queria conhecer. Agora, isso trouxe um certo transtorno, né, à sociedade grega antiga, porque por mais que a filosofia já tivesse expediente e esses expedientes que apresentavam algumas ideias de verdade, e outra coisa que eu preciso colocar para vocês irem se acostumando, a filosofia antiga, ela não está preocupada com o conhecimento em si, como nós nos preocupamos hoje. Em princípio, a filosofia está preocupada em apresentar a verdade, a ideia de verdade lá, ok? E não a ideia de conhecimento construído, como é a ideia que temos hoje a partir das metodologias científicas que surgiram a partir do século XVII. Ok? Então, a filosofia não é considerada uma ciência porque ela está muito preocupada com a verdade. Ok? Enquanto a ciência está preocupada com o conhecimento. Mas isso é um assunto que a gente vai discutir depois, quando formos discutir a metafísica cartesiana. E aí eu vou trabalhar isso com outros conceitos, outras categorias, para que vocês possam entender. Então, essa maneira com a qual Sócrates lidava com a busca da verdade, fez com que a sociedade grega, principalmente a que era vivida, ou aquela que a sociedade, principalmente a aristocracia grega, se viu incomodada com a filosofia socrática, porque ela tinha uma forma de dominar as pessoas à época, né? Politicamente falando. E o Conselho dos 500, né? Ou como a gente chama, o Senado dos 500, que geralmente era formado pela aristocracia, se viu ameaçado com a filosofia socrática. E o que significa Senado dos 500 ou Conselho dos 500? O que aconteceu é o seguinte: todas as vezes que se falava em público, isso pela prerrogativa da exegoria, né, a possibilidade de se falar em público, ou o direito de se falar em público, essas pessoas iam para a ágora, e lá se formava a assembleia. E essa assembleia geralmente discutia sobre leis, sobre comportamentos, sobre legalidades,
E quando havia alguma coisa que não poderia ser discutida na Assembleia, essa coisa ou esse tema era conduzido ao Conselho dos 500. O Conselho dos 500 analisava, estudava, discutia aquilo que não pôde ser resolvido na Assembleia, e depois de discutir, dava um parecer e devolvia esse parecer, ou essa discussão já com parecer, para a Assembleia. Okay? O fato de Sócrates contestar algumas interferências ainda dessa elite, ou dessa aristocracia, né? Porque a palavra aristocracia no grego é os escolhidos, trouxe para ele um certo desconforto, ok? Mas isso a gente vai falar numa outra situação. Bom, como é que Sócrates dialogava? Como é que ele desenvolveu o seu método de perguntar a realidade e responder às perguntas que eram feitas com outras perguntas? Ele uma vez foi ao oráculo de Delfos, né? E quando ele chega lá no oráculo de Delfos, ele percebe que no templo de Apolo havia uma inscrição no umbral, assim, né? Umbral é como se fosse um portal de uma entrada, assim, né? O portal que fica sobre a porta. Escrito assim: conheça-te ou conhece-te a ti mesmo. Sócrates ficou impressionado com aquela frase e admitiu um expediente próprio para que a ideia da busca da verdade não se esgotasse. Então, todas as vezes que ele saía para encontrar os seus discípulos ou os seus aprendizes, ele usava a prerrogativa dizendo para as pessoas, as prerrogativas de ensinamento, dizendo para as pessoas de que ele só sabia de uma coisa, de que ele nada sabia, né? Então, só sei que nada sei, era o que ele usava como base para que o pensamento pudesse constantemente atuar como um ato reflexivo sobre a realidade, até se esgotar as possibilidades de conhecer essa realidade. Então, a partir dessa, não vou dizer nem de metodologia, mas dessa didática usada por Sócrates, de sempre se mostrar alguém que precisava conhecer a cada dia e todos os dias sobre a realidade, ele consegue levar as pessoas a discutirem e, em discutindo, a desconstruírem elementos conceituais que até então eram elementos que sustentavam as relações sociais, políticas, econômicas na polis. Ok? Tudo bem? Só que Sócrates não só usa essa didática, né, de se apresentar, eu não sei nem se posso dizer que é uma didática, né, mas de se apresentar como uma pessoa, mesmo sendo conhecedoras de algumas verdades, sempre se apresentando como alguém que precisava aprender, né? Eu acho que foi uma grande forma de ensinar, né? Sempre se colocando no mesmo nível dos seus aprendizes. Isso é genial, isso é maravilhoso. Bom, e ele usa 2 métodos, especificamente. O primeiro deles é a ironia. E pela ironia, ele busca levar o interlocutor, esse que está na busca da verdade sobre a realidade, a buscar constantemente, desculpa a redundância, a constantemente interrogar essa realidade a partir das questões que vão surgindo, né? Então, era fazer com que o interlocutor entrasse em contradição com as afirmações que ele fazia. Porque na filosofia, mesmo que a busca pela verdade se mostrava possível, essa verdade era restrita à filosofia que
a construiu sobre uma realidade. Né? E eu vou tentar melhorar isso aqui que eu estou dizendo. Por exemplo, vamos pensar sobre liberdade. Liberdade, segundo Platão. Né? Platão não existe liberdade. Porque a liberdade, para Platão, é inalcançável por conta da necessidade. Então ele diz que o homem nunca é livre porque ele sempre apresenta necessidade. Então, essa ideia de liberdade para Platão é uma condição inalcançável. Porque o homem, para ser livre, ele precisa estar em uma condição de não depender absolutamente de nada. Então ele diz que a necessidade é uma condição que impede do homem ter liberdade. Só um pouquinho. Então, para ele, eu nunca vou poder ser livre porque eu sempre tenho necessidade. Eu quero ter a liberdade de nunca dormir. Eu decido não dormir. Ele diz que a condição humana vai exigir que ele durma, porque a necessidade de dormir é uma realidade existencial. Então, para ele, o homem nunca é livre. E a outra condição para o homem não ser livre é a contingência. Platão diz que o homem nunca vai ser livre, porque ele está sujeito ao acaso. A ideia de contingência está diretamente ligada ao acaso. Então, a filosofia platônica defende a ideia e a verdade de o homem nunca alcançar a liberdade. Já a filosofia aristotélica, muito engraçado, Aristóteles foi discípulo de Platão, diz que há possibilidade do homem ser livre. Em relação à necessidade, diz Aristóteles, todas as vezes que eu tenho necessidade, eu tenho a liberdade de neutralizar essa necessidade. Por exemplo, estou com fome, eu decido comer. Então, para Aristóteles, a ideia de liberdade vai depender do empenho que esse ser tem em relação à decisão que ele precisa tomar para que essa necessidade seja suprida. Aí você pergunta assim, mas professor, em relação à contingência e ao acaso? Aristóteles sai com uma jogada impressionante. Ele diz, em relação à contingência, eu não tenho que me preocupar com ela, porque ela está fora do âmbito da decisão humana. Então, se ela está fora do âmbito da decisão humana, ela não tem poder sobre a liberdade do ser humano, porque a ideia de liberdade vai depender de uma ação e decisão da própria consciência, da própria razão humana. Então você, veja bem, a filosofia de Platão defende a verdade de que a liberdade não há. E a filosofia de Aristóteles defende a verdade de que há liberdade. Ok? Então, para Sócrates, a ideia de contestar as prerrogativas de defesa de uma verdade era uma espécie de metodologia que ele tinha, que ele chama de ironia, a ponto de levar o interlocutor sobre essa realidade, na defesa da sua verdade, à contradição. E o outro método é a maiêutica. Sócrates era filho de uma parteira, né? Então ele diz que a maiêutica era uma maneira de completar a ironia. Então a gente pode julgar que maiêutica e ironia era só um método. A maiêutica completava a ironia na sua forma metódica ou metodológica de produzir conhecimento. Ok? Então ele dizia que o conhecimento pode ser comparado a uma gravidez e a um parto. Porque é o seguinte, ele diz o seguinte, à medida que eu vou aplicando o meu conhecimento sobre uma realidade, esse conhecimento interroga a realidade e essa realidade dá resposta para mim. E eu interrogo de novo essa realidade a partir da resposta que ela me deu. Ela vai me dar uma outra resposta e eu vou interrogando essa realidade à medida que ela vai me respondendo, até o ponto
de eu conseguir chegar ao conhecimento da verdade sobre essa realidade. Então ele diz que o conhecimento é como se você gerasse em si a possibilidade da verdade nascer, e para essa verdade nascer, ela produz um sentimento de maternidade, de concepção, ok? E essa concepção é dolorida, porque à medida que a gente vai aplicando a nossa mente e o nosso pensamento a uma realidade, a gente vai ficando meio que, não sei se angustiado ou meio ansioso, assim como ficam as mães, paralelamente eu estou dizendo isso, só para a gente compreender, desejando que o filho logo nasça. E para o filho nascer, há uma dor intensa, que eu não consigo medir, Deus me livre, não consigo medir essa dor. Então ele disse que para que a verdade nasça, a partir da reflexão, a gente sofre uma determinada ansiedade que vai produzindo um certo grau de dor na gente, tá? Agora, a partir daí, a gente vai perceber que Sócrates é contestado por dois pensadores sofistas. Um é Protágoras, que vai dizer que mesmo que o homem chegue à verdade sobre a realidade, essa verdade nunca vai ser absoluta. E por que nunca vai ser absoluta? Porque tudo é relativo. Segundo Protágoras, tudo é relativo. Ele era um sofista. E ele falava isso exatamente para contestar a filosofia socrática. Só que ele era um dos defensores da aristocracia, esses sofistas, né? E eles recebiam para poder questionar a filosofia socrática. Então, o que a gente entende? Se a filosofia socrática estava trazendo um desconforto à aristocracia grega, porque ainda defendia alguns pensamentos míticos como base das relações socioculturais, os sofistas intervinham isso com o apoio da aristocracia e recebiam para isso, para contestar a filosofia socrática. Então, todas as vezes que Sócrates apresentava uma verdade sobre a realidade, os sofistas, principalmente Protágoras, dizia que essa verdade deveria ser contestada porque ela é relativa. E o Gorgias dizia o seguinte: o discurso, né, porque a base da filosofia sofista era a oratória, ele dizia, pelo discurso, Gorgias dizia, pelo discurso eu consigo convencer qualquer coisa e qualquer um a partir das minhas argumentações. Eu posso dizer que uma coisa não é a coisa que está sendo mostrada a partir do diálogo. Desculpe, diálogo não, a partir do discurso. E eu posso convencer qualquer um disso a partir da minha oratória. Então, os sofistas eram, na verdade, filósofos que questionavam todas as proposituras estabelecidas pela filosofia socrática e, mais tarde, filosofia platônica. Ok? Bom, a partir daí a gente vai chegar na seguinte posição. Quem é que precisa de Sócrates na contemporaneidade? É um pensamento, né? Bom, se a gente partir do pressuposto que a filosofia socrática estava baseada no diálogo, a gente pensa que hoje há uma necessidade muito grande do diálogo acontecer. A palavra diálogo, se a gente for traduzir o que esse termo significa, eu posso dizer para vocês de uma forma bem simples, é a manifestação de duas razões, diálogos, logos é razão. Então, são duas razões que se confrontam para que possam chegar a um determinado denominador. É só para vocês entenderem. É como se fosse a dialética hoje, né? A dialética. Então, é o confronto de duas razões. São argumentos, são diálogos que vão, na verdade, construindo um ambiente no qual o que apresenta uma afirmação e o que contesta essa afirmação possam chegar a uma compreensão amigável, harmoniosa sobre as verdades que eles defendem. Então, na atual conjectura social, no cotidiano, eu penso que a gente precisa cultivar o diálogo como uma das ferramentas próprias do ser humano e que pode nos ajudar em alguns conflitos, em algumas situações em que a gente, entendendo, né, que
nem todos podem saber tudo, né? Ou melhor dizendo, onde todos sabem quase nada sobre a realidade, sobre a existência, ser um pouco flexível a partir do diálogo que a gente possa ter com as pessoas com as quais nós estamos apresentando a nossa forma de enxergar a realidade. Ok? Gostaria de deixar com vocês essa pequena contribuição. Professora Elaine deve acompanhar vocês na aula ao vivo, vai trazer isso escrito, uma forma mais didática, né, com figuras, e eu acho que isso vai auxiliar na aprendizagem de vocês. Eu quero agradecer a gentileza e a honra que vocês estão me dando de me ouvirem, dizer que estamos aqui para sanear qualquer dúvida que houver, em não podendo ser essas dúvidas saneadas no momento por conta dessa dificuldade que a gente tem dos encontros, a gente poderá saneá-las. Eu queria que vocês as anotassem, e se elas também não puderem ser resolvidas no chat, na apresentação da aula ao vivo, vocês deixem elas anotadas, que tanto eu quanto a professora Elaine, a professora Rebeca, nós vamos ter um imenso prazer em disseminá-las com vocês, tá bom? Um grande prazer, meus queridos, bom estar com vocês, bom poder conviver com vocês, pelo menos virtualmente, e espero ter cooperado para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre filosofia, tá bom? Um grande beijo, desculpem a minha timidez, essa minha não familiaridade com a câmera, mas espero que vocês me perdoem por qualquer gafe, tá bom? Um beijo e um bom início de semana. Fiquem com Deus. Tchau, meus queridos.